Boa noite, boa noite! Paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um podcast, o podcast número 12. Esse projeto maravilhoso da nossa igreja IBM Lux, que tem como objetivo levar até a sua casa uma palavra de Deus, um testemunho para edificar a sua vida, a sua fé. Temos aqui um tempo de mesa, um tempo de comunhão, e o nosso Deus gosta, que tenhamos comunhão e que você possa se sentir presente nessa comunhão, mesmo estando aí desse ladinho da tela. Nossas redes sociais é IBM Lux, temos Instagram, Facebook, YouTube, temos várias fontes para você poder se alimentar de Jesus. Vai lá curtir, compartilha esse conteúdo e vem com a gente. E nessa noite temos aqui uma convidada muito especial, alguém que eu sempre falo isso, que tem o meu coração, uma irmã muito preciosa, alguém que cada vez que eu sento à mesa com ela, uma porção de Jesus é derramada na minha vida, através da vida dela. Tem histórias lindas de experiências, com o nosso Senhor, e ela hoje está aqui, aceitou esse desafio, de testemunhar esse Jesus maravilhoso, e eu tenho a honra e a alegria de compartilhar esse momento com Marília Andrade. Bem-vinda, Marília! Obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando o que o Senhor tem feito, é um privilégio, Amém, amém. É uma alegria pra gente também, essa cara fofa. E não só essa cara linda, esse sotaque tão gostoso que você tem. Esse sotaque vem da onde? Vamos lá, vamos iniciar. Da onde você vem? Do Brasil? Como é que você chegou em Luxemburgo? Fala um pouquinho quem é Marília Andrade. Bom, eu sou brasileira, vim de Recife e sou filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Casada com Alexandre, sou mãe da Vitória, sou filha da Laodiceia, do Eziel. Eu cresci numa família bem estruturada, eu diria assim, Todas as famílias têm altos e baixos, Mas uma família que deu muito amor, que nos ensinou muitas coisas, que nos fez ser bons cidadãos. Amém. Valores, Princípios, isso. Eu conheço a tua mãe, que é uma querida também, uma serva de Deus. E como foi, assim, a sua caminhada na religião, com Jesus, o seu encontro com Jesus, a sua conversão? Como é que foi esse momento na sua vida? Desde criança eu sempre ouvi muito falar de Deus. Sempre tive essa curiosidade quando eu ouvia falar, e lá em casa, minha família, meu pai, minha mãe tinha muita fé, mas eles eram muito, eles iam para onde diziam que Deus estava. Deus está ali, eles iam. Deus está do outro lado, eles iam. Eles não tinham, assim, uma convicção, uma direção, Não ouviam a voz de Deus, Eles ouviam, eram levados por qualquer vento de doutrina. E aí eu cresci nisso, mas sempre vi a fé deles. Eles diziam, eles falavam pra mim assim, pra nós os três, lá em casa, que somos 3 irmãos. 3 irmãos? Olha, eu não sabia. Vou descobrir coisas aqui também essa noite. E eles sempre falavam, vocês não oram antes de dormir, não falam com Deus, vocês têm que falar. Mas eu pensava, meu Deus, eu não falava, não podia falar muito, mas eu pensava, mas nem ensinaram a gente a orar, eu nem sei orar. Como é que eu vou falar com Deus? Mas sempre teve a busca. E tinha uma vizinha que levava a gente para a igreja, quando era criança, saía levando as crianças do prédio. Glória a Deus por essa vizinha. A vizinha também tinha minha família no interior, quando a gente viajava, que também eram crentes e cristãos, e eu aprendia também muita coisa com eles, com a minha prima. Aprendi a declarar o sangue de Jesus tem poder, a repreender. Já criança. Era criança e eu aprendi. A primeira coisa que eu aprendi... cristã. A linguagem cristã. Quando alguma coisa corresse mal, quando você não estivesse bem, que você disse que estava em perigo, você clama pelo sangue de Jesus, que é Ele que vai te salvar. Amém. Ela falava isso e eu aprendi isso e foi o que eu fiz desde a infância até a adolescência. Então sempre tive essa busca mesmo, assim, de criança, essa curiosidade de saber quem era Deus, e eu cria muito também. Que, por causa dessa palavra da minha prima, eu digo que eu tive uma experiência com Deus ainda na infância, porque eu
Teve um tempo em que eu tive muito medo, uma criança apavorada, com medo de ser órfã, de ficar órfã. E aí eu começava a repreender esses pensamentos. Uau! Sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder, ser meu pastor, nada me faltará. As palavras que a minha prima falava, criança. E era incrível como eu a palavra de Deus é vida. E ali eu já criei, pronto, eu disse, Deus existe. Uau. Ele existe. E aí foi assim, aí depois a minha mãe, mais tarde, bem mais tarde, já eu tinha 15 anos quando a minha mãe se converteu, separou do meu pai, né, e teve todo um processo doloroso e foi difícil. Aí depois da separação ela se converteu e logo a seguir ela me levou junto com ela. Ok. Ela foi, depois de um ano, eu também me converti, entreguei minha vida para Jesus. Depois também de um processo de depressão, eu acho que começou tipo uma jovem depressiva. Eu me tornei uma jovem depressiva, tinha uma autoestima muito baixa. Talvez eu acho também que foi um pouco disso da separação dos meus pais, né? De achar que a gente era uma família meio que destruturada e de repente acaba tudo. Já não ia ter meu pai, que era tão presente. Meu pai sempre foi muito presente, meu pai é maravilhoso. O divórcio, a separação, né, no lar é como um luto, né? A gente enterra um período, né, uma vida, porque foi uma vida juntos, né? Tinha os filhos, enfim, uma vida ali a viver juntos, e de repente é muito doloroso, né? Não só para o casal, mas também para as crianças. As crianças sofrem muito. E tem gente que diz que é adolescente inocente. Nós sentimos muito. Com certeza que sente. Tanto eu quanto meus irmãos, tem que começar a dividir casa e foi bem complicado no início. Mas aí pronto, a minha mãe aceitou Jesus. Glória a Deus. Começou a transformação na vida dela. Logo a seguir, um ano depois eu fui. Mas nesse período da infância, que a vizinha te levava para a igreja e a sua prima, né, falava, né, de Deus, e ensinava a palavra de Deus para você, você frequentava uma igreja ou não? Não, nesse período era como os meus pais eram assim, qualquer vento de doutrina. Ok, Deus vocês frequentavam vários lugares, era uma mistura. Uma mistura, O que dizia que Deus estava ali, eles iam, e a gente ia também, né? Como família, todo mundo ia junto. A minha mãe puxava para o católico, meu pai puxava para outro, e assim a gente ia para todo lado. Sim, vocês estavam buscando. Buscando a Deus, né? Buscando a Deus, cada um na sua, vamos dizer assim, quando eu uso essa palavra ignorância, não é ignorância, né, de forma bruta, grotesca, é ignorância espiritual, né? O tempo da ignorância quer dizer quando é o tempo que a gente vive sem conhecimento da palavra de Deus, né? E aí viviam nesse tempo, mas buscando. Deus, ele se volta, né, por um coração quebrantado que o busca em espírito e verdade. E aí, continua. E aí Deus apareceu, né, na vida da minha mãe. Logo a seguir, eu fui com a minha mãe. Resisti durante o ano, porque quando a minha mãe se converteu, eu ia com ela também. Eu me sentia super bem também. Eu amava a igreja, sabe? Que ambiente maravilhoso. Era o que você precisava naquele momento. Você, né, compartilhou aqui a separação, a depressão, a autoestima. Então, a gente encontra na casa de Deus um refúgio, né? E aí? Mas eu resisti durante um ano, porque eu pensava, eu vou ser crente, meu Deus, vou ter que mudar tudo, vou deixar de escutar meus Backstreet Boys. Na época tinha a coleção deles, não vou conseguir. Não, melhor não vou levantar a mão. Mas teve um dia que eu não resisti, teve um dia que eu disse, não, Jesus está me chamando, agora eu tenho que ir. Tipo, foi sobrenatural, eu disse, não vou conseguir, eu não consigo, eu quero esse Jesus. E aí eu fui, levantei a mão, conversei, cheguei, foi tudo maravilhoso, lindo. No outro dia, quando eu acordei, parecia que eu tinha me arrependido. Não, parecia que eu tinha, tipo, o que é que eu fiz na minha vida? Eu aceitei ser crente. Agora eu sou crente. Passei essa semana toda pensando como é que eu vou me livrar das coisas que eu gosto. As vontades carnais. As vontades carnais, porque na
daquela época, na minha cabeça, crente tinha um estereotipo, né? Ah, é? Na minha também. Também passei por esse processo. Mas aí foi uma semana só, essa perturbação aí. Foi mais forte o espírito. O espírito foi, porque no outro domingo aí eu fui pra igreja e tudo acabou. E foi tudo mais fácil. Aí, eu dei com prazer meus DVDs, meus CDs, eu só queria saber de Deus ali. Dali foi uma fase maravilhosa mesmo, assim, de busca, de experiência com Deus, assim, tremenda. Que eu me libertei da depressão, aquele primeiro amor. Quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero te conhecer, eu te quero. Porque a gente acha que quando a gente se converte, né, a gente vai ser escravo da igreja, né, escravo, que a vontade de Deus é deixar tudo aquilo que a gente gosta. Mas quando o Espírito que a gente convida a habitar em nós começa a falar e a preencher o nosso coração de uma forma como nunca antes a gente sentiu, que as coisas, né, que a gente tinha antes não conseguia preencher daquela forma, a gente é convencido. E o bonito é a gente ser levado por Ele, pelo Espírito. Então, o Espírito Santo foi mais forte na sua vida do que as suas vontades carnais. Só que assim, aí no nosso processo de vida cristã, vida com Deus, vão vir muitas tentações, né, na nossa vida, para a gente não fazer a vontade de Deus. Mas uma vez que a gente prova esse preenchimento do Espírito Santo em nós, a gente não quer mais outra coisa. A gente sabe que, né, é o que aquela passagem fala. Eu sou péssima em endereço, mas diz que mais vale um dia, né, na casa, na presença do Senhor, do que 1000 anos longe dele. Então, nada substitui o que você sentiu nessa fase, né, Marília? Não tem nada mesmo. E aí? E aí, pronto, e correu, e foi maravilhoso. Foi um tempo... A juventude na igreja foi a melhor coisa da minha vida. Glória a Deus. Se eu pudesse aconselhar os jovens, vai pra igreja. Amém. Não tem nada não melhor. Perca tempo. Não perca tempo. Eu falo isso até para as minhas amigas. Cria essas crianças na igreja. Amém. Porque esse mundo tá tão difícil. Tá mesmo. E a igreja vai ter uma influência na vida deles. Com certeza. Que pode ser mais forte do que a influência do mundo. Com certeza. Leva e eu falo, a minha adolescência na igreja me livrou de tanta coisa. Eu li ou ouvi uma postagem essa semana nas redes sociais que a senhora, ela falava assim, que a igreja é local de pessoas imperfeitas, né? Mas é o melhor local, é o local aonde mais se aproxima do céu aqui na Terra, no mundo, como você está dizendo, né? Onde muitas pessoas são feridas, né? Com a igreja, com as pessoas, e é o que a gente fala sempre, olhe para Jesus, Ele nunca nos decepciona, mas ainda é o local mais próximo do céu aqui na Terra, é a igreja do Senhor, porque Ele nos chama para ser igreja, né? Para participar da família e avançar com o reino. E maravilhoso, glória a Deus, você encontrou esse lugar? Encontrei esse lugar e fiquei nesse lugar, sempre, aliás, eu nunca, por mais que eu teve uma fase que eu deixei de ir para a igreja, já mais adulta, velha, né? Mas até os 21 anos, até eu ir para Portugal, e vim para a Europa, era perfeito, tudo maravilhoso. Mas aí eu comecei a conhecer a Europa e comecei a trabalhar se deslumbrar com o novo. Com o novo, vai lá. Então eu comecei a trabalhar bastante, eu me mantinha, estava sempre muito ocupada, comecei a não ter tempo, né? Então eu me tornei uma frequentadora. Ok. Não se envolveu mais. Não me envolvi mais na obra, nas serviço. coisas, no serviço, vai lá. Eu comecei a ser só domingueira mesmo, assim, só ia aos domingos, porque só tinha tempo aos domingos. E o problema nisso aí, Marília, é porque a gente está aqui para conversar, mas as nossas experiências, os nossos erros, né, aquilo que acontece de menos bom na nossa vida, a gente tem que desejar que outros não vivam aquilo. Então, esse momento aqui de mesa nosso também é para isso, né, para compartilhar a verdade, para que as pessoas aprendam e não vivam aquilo. Em nome de Jesus, porque por viver isso, por ter feito assim, dessa forma,
eu retardei, eu atrasei o processo de Deus na minha vida. É isso, é sobre As isso. promessas que Deus tinha pra mim, eu só atrasei. Aham. Eu começo a viver hoje, podia ter vivido lá atrás. É verdade, é exatamente isso. Então, não desvie do caminho que Deus tem. Não pense que tá tudo bem, que é normal, né? A família, nada a ver, o que o pessoal Sim. usa muito. O nada a ver é a frase do inimigo para nossa vida. Bem sutil, uma frasezinha bem sutil, que ele usa para desviar as pessoas da vontade, dos processos que Deus tem para a vida delas. E quando a gente só frequenta, né, domingo, a gente vai ficando, a gente só recebe. Só que o Senhor nos chamou disse que é melhor dar do que receber, né? O reino é isso, é dar e receber. E aí a gente só recebe e a gente não dá. E a gente começa a ficar cheio demais, obeso. Não consegue. Começa a inchar, né? Se inchar. Exato. Começa a transbordar, não transborda. Deus fomos chamados para transbordar, né? Exatamente, é sobre isso, é transbordar. A gente enche e não consegue caminhar mais, né? E a gente fica ali uns obesos espirituais e não dá. E a gente precisa transbordar. Que lindo! Mas aí me conta, aí depois você... Como é que você chegou aqui na família IBM Lux? Porque eu lembro da sua chegada aqui no nosso meio, né? Você passou esse período, então, afastada, morou em Portugal, depois veio para Luxemburgo. Depois vim para Luxemburgo, vim à procura de trabalho, né? Estava em Portugal, vim para cá, porque diziam que era melhor. E aí eu vim para cá, continuei sendo aquela crente domingueira. E aí conheci o seu esposo, o meu marido, Alexandre. E por ser crente domingueira, tinha perdido um pouco do tempo, queria viver da minha forma, né? Que eu digo. Deixei de ser guiada, né? Deixei de ser guiada pelo Espírito, quis apressar as coisas, vou dar um jeitinho, meu jeitinho, né? Sim, eu não caí no mundo e me perdi completamente, não, porque eu continuava, eu tinha temor, eu buscava Deus ainda, né? Mas eu queria dar o meu jeito, eu queria apressar as coisas. E aí eu conheci meu marido e fui viver junto, sem casar antes, né? Sim. Que não era na tua altura, nessa altura era o teu namorado, né? Valá era meu namorado e a gente foi viver junto. E passamos um ano vivendo junto. Antes de chegar aqui na IBM. Como é que você se sentia nesse período, Marília, que você estava, né, fora da vontade de Deus, né, vivendo fora da palavra de Deus? Qual era o sentimento que você tinha nessa época? De afundar, de estar no abismo, sabe? Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Foi um ano muito difícil. Por mais que eu quisesse estar com ele, mas eu me sentia tão longe de Deus, parecia que Deus já não ouvia minhas orações, parecia que eu estava perdida mesmo, assim. Mesmo eu indo domingo à igreja, e Alex também ia comigo de vez em quando, mas nada corria bem. Tudo corria mal. Não tinha paz. Não tinha como... Davi, ele fala, né? Tipo, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos definharam. Uau. Né? E foi exatamente assim que eu me senti. Eu só estava afundando, estava no buraco. Buraco. E aí teve um dia que eu falei, já chega, não quero mais. E aí eu fui para Portugal. Eu não contei para ninguém. Só a Alex sabia, porque eu vivia indo para Portugal muito, por causa da documentação e tudo. Tava esperando a minha nacionalidade portuguesa sair. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse, Alex, olha, não volto mais. Uau. Eu vou me consertar com Deus. Ai, que linda. Foi exatamente essa palavra que eu usei. Ele fala, ele lembra. Mas o Senhor falou contigo ou foi realmente... Porque as pessoas quando entram, né, quando elas se afastam, têm a tendência de se afastar de Deus, né, enquanto Deus está ali à espera do arrependimento, para abraçar, né, Ele está ali à espera, Ele continua amando. É verdade. Ele continua amando. Ele só não pode mover a favor, porque o Senhor é santo e Ele não pode ir contra a palavra dele, né? A palavra dele é a verdade. Então,
Você, nesse momento que você teve esse arrependimento sincero, né? Que você disse que não voltava mais, que ia se consertar. Você ouviu alguma coisa de Deus ou foi mesmo assim um acúmulo que você não aguentou mais mesmo? Foi um acúmulo mesmo, assim. Foi um acúmulo de não aguentar de ver que eu tava afundando mesmo, assim. Parecia que eu não ouvia mais a voz de Deus, sabe? Porque por mais que antes eu tivesse domingueira, Sim. mas eu tava sempre buscando, sabe? Eu usava a graça de Deus, quando eu levantava eu caía. Só usava a graça de Deus para levantar, sabe? Sim. Mas tava não para ali. obedecer. Ok. Mas pronto, era uma forma de eu estar sempre ligada, conectada com Ele. E agora não parecia mais. Parecia que eu não, por mais que eu fosse, parecia a consciência não permitia, né? Eu tinha um peso de consciência muito grande. E aí foi um acúmulo mesmo disso, e aí eu decidi não falei aí não. Conta. Aí você foi, ligou pro Alex e disse, eu não volto mais, eu vou me consertar com Deus. Como é que ele reagiu? Porque o Alex, a gente tem que, né, tem que sinalizar aqui que ele não conhecia o Senhor, né? Ele nunca tinha tido uma experiência real com Deus nessa época, né? Não. Ele ia comigo assim, de vez em quando, eu sabia que eu sabia que eu tinha fé e tal, mas não. Ele deve ter pensado, ele não deu, eu nem perguntei depois, mas deve ter pensado, ela é doida. Com certeza. Pode ter pensado, mas o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as águas. E não só, eu acho que assim, quando é propósito de Deus, né, quando Deus tem um propósito naquela situação, ele move corações, né? Ele pode até, assim, no ímpio, trazer entendimento para entender o ato, né, louco, que a gente sabe que não é louco, que é um ato de obediência, de amor a Jesus, né? E aí você... No início eu acho que ele não acreditou muito. Eu falei, eu não vou. Porque vocês estavam bem. Estávamos bem. Mas mesmo aparentemente para todos, né, parecia estar muito bem. De repente ela vai embora e diz que não volta mais. É loucura. Loucura total. E aí, tanto que eu não voltei mesmo. Ele devolveu o apartamento, entregou o apartamento. Eu falei, olha, tu entrega o apartamento. Tu faz as coisas como tu quiser. Se tu quiser dar as coisas que a gente já comprou, tu faz como tu quiser. E ele, eu vou fazer isso, não sei o quê. Disse, Alex, vai ser a melhor coisa. Até ele estava endividado também, tipo, pra você ver como tinha. Um abismo chamava o outro. A gente estava numa fase muito complicada, cheio de dívidas. Aí foi a maneira que eu também convenci ele. Eu disse, olha, tu vai voltar lá pra casa da tua mãe por um tempo, até quitar todas as dívidas. E assim, quem sabe, né? Mais tarde, não sei o quê. Falei assim, aí ele, né? Pensou. E doeu teu coração? Muito. Né? Muito. Uau, isso foi mesmo um ato de obediência extrema. E eu fiquei naquela, tipo, com medo, ele vai desistir, né? Claro, tá doida. Prefere Deus do que eu. Sempre. Aí eu disse, tipo, eu pensava que realmente, e orei pra Deus também, eu pedi pra que se não fosse Deus, era o momento de Deus me livrar. Amém. Sim. Foi uma oração que eu fiz muito, muito mesmo, naquele tempo que eu tive longe dele, eu sempre falava, Senhor, olha, agora é que é a hora. Senhor, afasta ele de mim, porque eu não tô perto dele, é a maneira dele, sabe, quanto mais eu pedia, mais Deus colocava. Ele foi pra Portugal, me fazia surpresa. Tadinho. Quanto mais eu orava. Apaixonado. E aí, pronto, aí um dia ele disse, olha, volta pra lá, pra onde eu falei, não volto, só volto se a gente casar. E aí ele disse, então a gente casa. Isso não é problema, assim. Então eu só volto. Quando aí, pronto, e foi o que aconteceu, passado acho que uns 2, 3 meses. Mas eu ainda fiquei muito tempo lá em Portugal, acho que eu fui em abril, a gente casou em novembro. Uau, ainda foram bastante meses distantes. Sim. Ele aguentou daqui, eu orando lá pedindo pra Deus me livrar, Deus não livrou. Não, mas é isso, você estava se consagrando em obediência e pedindo a Deus uma resposta e as coisas estavam acontecendo. A gente também tem que entender que era a vontade de Deus consertar. Tinha um projeto de família ali, né, na tua vida do Alexandre juntos.
E aí você veio e casaram. Casamos lá. Ok. Ele foi pra lá um fim de semana, na quinta, casamos na segunda, ele voltou. Uau, foi mesmo só casar. Foi só casar. E ele voltou e eu fiquei lá até que visse como é que a gente ia fazer pra voltar. Casamos sem dizer nada pra ninguém. Porque eu acho que a gente não quis falar, ele talvez, mas assim, porque ele também já tinha saído, né, de um relacionamento e tal. Eu acho que ele não queria ouvir qualquer coisa que as pessoas pudessem falar. Às vezes é bom, se você vai se consertar com Deus, faz tudo em segredo. Amém, é verdade, tem razão. Porque depois vem as vozes, que vai misturar nas vozes que não são de Deus. É isso. Então, como você não vai saber, não vai ter discernimento, é melhor. Nesse momento você estava mesmo ouvindo o que Deus tinha para a tua vida. Glória a Deus. E aí, pronto, casamos. Depois, em novembro, ele voltou. Quando foi em dezembro, mais ou menos, aí eu vim para cá. E voltou para Luxemburgo. Voltei para Luxemburgo. Aí passamos por outro processo, né? Casou, ficou tudo maravilhoso. Não, né? Teve um processo também. E você falava de Deus, assim, para ele nesse período, assim, né? Bom, já teve esse grande fato que foi a separação, você disse que ia se consertar com Deus. A partir daí, qual era a tua expectativa? Porque, né, você viveu um tempo de desobediência e depois se consertou com o Senhor, viu a mão de Deus, e o nosso Deus, ele é misericordioso, né, para mudar a maldição, transformar a maldição em bênção. E você se consertou, e aí você tinha a expectativa de que ele se tornasse cristão, né, se voltasse a Deus, acreditasse, ou você já estava em paz, assim, estava confiante nesse período? Na época eu tinha esperança, tinha expectativa que ele se tornasse cristão. Você orava por isso? Não orava tanto como eu orei quando cheguei na IBM Lux. Ok. Isso é fato. Antes eu orava, mas não era aquela oração tipo, sim. Orava orava por orar, estava tudo bem. Assim. Falar, não tinha aquele incômodo. Você já estava em obediência. Né? Só que o Senhor tem infinitamente mais para a nossa vida. E aí vocês casaram, teve o processo de adaptação e tudo, e a Vitória? Porque temos uma Vitória no meio desse casamento. Pois uma princesa linda e maravilhosa. Como é que foi foi logo a seguir a gravidez? Conta um pouquinho. Aí começou um processo difícil também, passamos 3 anos tentando engravidar a Vitória, né? E que eu ia nos médicos e não tinha resultado, não tinha resposta para nossa causa de infertilidade, não havia resposta. E sempre indo nos médicos e tudo. E eu acredito que Deus, ele me respondeu, né? Respondeu a oração. Eu precisava ser curada quando eu engravidei de Vitória, passados 3 anos de sofrimento. Nesses 3 anos que eu tive sofrendo, eu era alguém que também murmurava, porque eu achava que eu tinha me consertado. Se eu não tinha problemas. Sim. Se ele já tinha tido, né, também não tinha. Então, por que a gente não engravidava se eu estava consertada com Deus? E o meu sonho era formar uma família, desde adolescente. Eu tinha esse sonho de ter uma família. Então, eu disse, meu Deus, por quê? Mas aí, sabe, que eu penso que também é aquela coisa, né, da desobediência, de retardar as promessas. O processo. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida. No teu caso, pode ter sido isso, né? Só você pode... Porque nesses processos, assim, o Senhor ministra muito o nosso coração quando a gente está passando pelo vale. Muito. Ele vai nos moldando, né? Ele vai trazendo respostas, né? Cada caso é um caso. Tem casos que às vezes são processos dolorosos para depois que o nome do Senhor seja glorificado, né? Naquela espera. Mas aí conta, então. E aí o Senhor começou a trabalhar no teu interior. No meu coração, para eu depender dele, assim. Para eu ter mais dependência. Para eu entender a soberania dele. Uau! Porque eu era alguém que achava que Deus tinha que me responder. Uma mimadinha. Uma filha mimadinha, né? Vamos falar. Deus, por favor, né? Eu tô aqui, eu tô te servindo. Faz tudo certinho, né? Tô desde novinha te servindo, na igreja. Falhei, errei, me consertei. Mas me responde.
responde. Agora eu quero um filho. Me dá, Jesus, um filho. Pois é, desse jeito, né? E custei para entender que não é do meu jeito, não é da minha forma, é da forma de Deus. É tipo uma prova que eu tinha que servir a Deus não pelo que Ele me dava, Amém. mas pelo que Ele é. A graça dele nos basta. Vá lá, a graça me basta. E foram 3 anos bem difíceis, assim, de busca, até que uma oração que eu fiz, que eu entendi isso, eu falei, tá bom, Senhor, olha, eu nunca vou esquecer, eu sempre choro quando eu conto. Chora, vai chorar. Porque eu tava lá na minha varanda, eu me ajoelhei e falei, Senhor, tá bom, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu quero muito ser mãe. Mas se o Senhor não quer ser, se o Senhor acha que eu não mereço, que eu não devo ser, tudo bem, Senhor. Uau. Tudo bem, eu só preciso de Ti. Eu entrego a Ti esse sonho. Só me ajuda. Me ajuda a aceitar que eu não posso mudar, né? Porque o que eu preciso é de Ti, Senhor. Ai, que lindo. Foi a oração, assim, que tirou... Eu era uma pessoa muito angustiada por causa disso, né? Porque só quem é tentante sabe a dor que é. Imagino. Você contar todo mês, será que esse mês você está indo mais? Só 3 anos. 3 anos. 36 meses. Então, nessa oração, o peso saiu. Uau. De uma forma, sabe, a mulher do fluxo de sangue foi curada instantaneamente. Foi exatamente assim. Saiu tudo. Naquela hora ficou tudo ali. E eu me levantei, levantei outra pessoa. Ana. Mas aí eu ouvi uma voz dizendo assim, você ainda não fez tudo o que você deveria fazer. Ainda falta. E aí eu disse, falta fazer a FIV, que eu não fiz. Fui para médico e tal, mas os médicos não queriam fazer porque diziam que não tinha problema, que podia engravidar normalmente. Agora só vou procurar um médico que faça a FIV, que é a inseminação in vitro. E aí, fertilização in vitro. Aí eu disse, tá bom. Aí fui no Google, super em paz mesmo, assim. Deus me deu uma paz, aquela paz que excede todo entendimento. Eu já não tinha angústia, já não tinha medo de não dar certo. Tudo, perdi tudo. Paz. Aí fui no Google, procurei uma médica, coloquei lá, ela apareceu, uma médica que fizesse FIV. Apareceu, mas para conseguir um rendezvous na próxima semana. Fui lá nela, falei logo, olha, doutora, assim, eu tô tentando há 3 anos, eu só quero fazer isso. E ela, mas tem que começar tudo de novo, né? Tem que fazer os exames e tal, comigo tem... Tá bom, vamos começar, né? Já não tinha pressa, nem angústia, nem dor. E pronto, começamos o tratamento, no meio tempo eu fui pro Brasil, eu lembro que fui pro Brasil. 2 meses da minha oração. Quando marcou para fazer o tratamento, quando eu cheguei do Brasil, estava marcado para fazer o tratamento, eu peguei uma infecção urinária. Ela disse, olha, não podemos fazer o tratamento esse mês. Aí eu, tá bom, ok. E aí, tinha passado 2 meses, eu recebo o bendito positivo. Uau. Sem fazer tratamento, sem nada. 2 meses. Não foi através da... Não foi através da fertilização. Uau, o milagre foi completo. Não cheguei a fazer porque eu tive a infecção urinária. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Incrível, meu Deus. Deus é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. É entrega, né? Você entregou ali, né? Tirou a tua ansiedade, a tua felicidade, a tua alegria daquilo, né? Entregou a Deus. Porque assim, a gente tem que ter sonhos, né? A gente tem que ter projetos, a gente tem que apresentá-los a Deus, a gente tem que caminhar para realizá-los. Mas quando tira o lugar do Senhor, né? Que é a ansiedade, né? Tira o lugar, assim, a soberania de Deus na nossa vida, talvez a gente tenha que alinhar alguma coisa. E foi o que aconteceu, né? Você entregou... Meu Deus, e aí não foi... Eu achando que seria de forma que o milagre podia vir dessa forma de filho, mas não, Deus queria que viesse de forma natural. Foi da forma para ser um milagre, para mostrar, sou eu que estou fazendo. Não é ninguém que vai te ajudar, dessa vez sou eu. Uau. E foi. E o que eu acho incrível é que foi muito pouco tempo, foi em 2 meses. 2 meses eu engravidei, 2 meses eu conto, eu sei o dia que eu estava orando. Uau. 1 mês. E pronto, e foi lindo. E depois, quando eu engravidei, eu lembro que eu fiz uma oração de agradecimento a Deus, agradeci.
Nossa, meu sonho, eu falava, Senhor, você está realizando um sonho meu, sem nem precisar fazer outros esforços mais. E Deus falou assim no meu coração, mas eu não estou realizando o teu sonho, eu estou realizando o meu sonho. Ai, que linda, meu Deus. Maravilha. Não é teu sonho. Para teu sonho ser concreto, tem que estar alinhado com o meu. É isso mesmo. Aí vem a história, né, de Ana, na palavra de Deus, né, quando ela não conseguia, só quando ela entregou, quando o propósito de Deus, porque Deus precisava de um profeta, né? E Ana queria um filho. Então, quando alinhou ao projeto de Deus, né, porque a gente vem a essa terra para cooperar com os planos de Deus, né, para a humanidade, para essa terra. E que coisa linda. E aí vem a Vitória. Aí vem a Vitória linda, saudável. E eu lembro perfeitamente, até posso compartilhar aqui, eu compartilho isso muitas vezes contigo, cada vez que ela sobe no aniversário dela. A Vitória foi a primeira criança apresentada aqui na nossa igreja. A primeira criança. E quando ia, né, um milagre do Senhor, assim, né, sendo entregue ali, assim, consagrado, assim, nas mãos de Deus. E agora você falando isso, porque acho que a gente nunca chegou nas nossas conversas até aqui. E Deus falar isso no seu coração, né, o meu sonho. E eu lembro, meu Deus, quando eu estava no altar, porque eu acho que era aniversário de alguém da minha família. E quando o pastor orou, né, pela sua filha, eu senti um derramar sobrenatural assim do Espírito Santo sobre a vida dela. E naquela hora só o meu coração estava transbordante, assim, parecia que ia sair pela boca. E eu pensava, uau, o Senhor tem um projeto muito lindo na vida dessa menina. E agora faz muito mais sentido. ouvindo o milagre, assim, todas as crianças, todos nós somos um milagre, né? Talvez, assim, outras crianças, outras pessoas sintam algo, mas nesse momento, assim, específico, na vida da Vitória, eu realmente senti, assim, Deus falou comigo naquele momento, assim, em relação à tua filha, Glória né? a Deus. Glória a Deus. De algo especial que ele tinha a fazer através da vida dela. Então, prepara o seu coração, Amém. Porque o teu sonho já foi entregue a ele. E que o Senhor, né, possa... Ele alinhei os meus sonhos ao dele, né? Isso. Viver, porque a gente fica buscando nossos sonhos, nossas vontades, mas Deus, ele vai realizar sonhos, ele realiza sonhos, eu creio, mas ele é os sonhos dele, né? Tem até aquela música que eu gosto muito, sonhos de Deus não podem morrer. Aí as pessoas cantam pensando, meus sonhos vão se realizar, porque não vão morrer, mas os sonhos de Deus. Amém, é sobre isso mesmo. É sobre isso. Mas quando às vezes, assim, cada um tá no seu processo, né, na sua vida com Deus, assim, o que você viveu, o que você está compartilhando aqui, talvez vai penetrar no coração de algumas pessoas que talvez nunca viveu uma experiência tão profunda, né, com Deus, nesse sentido de ter que entregar um sonho, algo que queria muito para Deus, né? Não é fácil. É verdade, não foi fácil. Não é fácil, mas é necessário, porque os sonhos dele são muito maiores que os nossos. A palavra nos diz isso. E aí me conta, a gente já entrou, né? Já introduziu aqui. Que é para poder chegar na igreja, né? Chegar aqui na igreja de Londres. Porque isso eu também gostaria muito de compartilhar aqui. Eu já falei, né, que a Vi a igreja vai fazer 5 anos esse ano. E eu lembro que você foi uma iniciou também, né, na igreja. A Vitória foi a primeira criança a ser apresentada aqui. Como é que foi esse processo? Porque a gente aqui na nossa conversa, você já falou que teve esse tempo afastada, que era uma crente domingueira. Como é que foi esse processo? Porque hoje em dia a gente te vê, né, ativa, você trabalha, graças a Deus, glória a Deus, né? Foi curada, entendeu para que nasceu.
Mas você trabalha no Ministério Infantil, né? Você está sempre cooperando, né? Ajuda na multimídia também, põe o seu rosto lindo lá no Poder e Graça, só pela graça de Deus. Tirou a palavra da minha boca, só pela graça. Só mesmo pela graça de Deus, e graças a Deus por isso. Você é uma pessoa ativa, né, na obra do Senhor. Como é que foi para você chegar nesse processo? Esse processo de cura também, né? Foi através da palavra, eu posso dizer. A palavra da IBM Lux, assim, do pastor. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava já há um tempo sem ser mesmo domingueira. Eu estava à procura de uma igreja. Minha filha estava na barriga. Eu pensava, meu Deus, eu preciso de uma igreja. Como é que essa criança vai crescer sem ir para a igreja? Pensava. E tinha esse medo, né? E estava naquela procura. Fui convidada para vir. Olha, abrir uma igreja ali. Acabou de abrir. Realmente, as pessoas abriram em junho. Eu cheguei em julho. Sim, foi muito perto da... Foi muito perto do início. Eu tava com barriga. Tava linda. E aí eu cheguei, e quando eu vi a palavra do pastor, que eu disse, não, esse é o lugar. Quando o clima, o Espírito Santo, a sensação, a unção, tudo, eu disse, aqui é o lugar que eu vou ficar. É aqui que a minha filha vai crescer. Uau. Eu saí, nesse mesmo dia eu pensei isso, vai ser aqui que ela vai crescer. Que lindo. E pronto, eu lembro que o pastor até chamou para ir lá na frente, eu fui também, porque eu precisava também, né, de reconciliar total, ser curada. E foi através da palavra, de ouvir mesmo a palavra do pastor, Deus foi tocando meu coração, da leitura, comecei a ler também mais a Bíblia, comecei a buscar mais, porque a IBM Lutz é uma igreja que busca, tá baseada na palavra, glória a Deus. E aí eu decidi permanecer essa família. Glória a Deus, que bom. É tão bom te ter aqui conosco. E depois para servir, depois, né, de Deus tocar no meu coração, senti mesmo aquele queimou, não, agora está na hora, eu preciso voltar ao serviço de Deus e tal. Aí foi quando eu decidi entrar na limpeza. Não, eu lembro que eu falei com Marta. Eu falei, Marta, eu queria Foi pra ti ou pra Marta? Já não me lembro. Eu lembro, você teve uma conversa comigo. Deus falou muito hoje no meu coração, eu preciso servir. Eu tenho que servir. Como é que eu faço? O que eu faço? Olha, tem a limpeza, tem a cantina, tem várias coisas, né? Até o Senhor, assim, ir ministrando ao seu coração onde você realmente deve estar. Foi isso mesmo que tu falou, foi verdade, eu lembro agora. Tu falou essa palavra, o Senhor vai ministrar no teu coração, onde é que você deve estar. E eu guardei aquilo e comecei a dizer, olha, eu estava numa fase tão maravilhosa com Vitória, de criança e tal, envolvida naquela maternidade. Eu fiz, olha, eu quero estar com as crianças. Graças a Deus. E foi aí que eu disse. Aí eu lembro que tu comemorou, glória a Deus. E você tá feliz, tá? Muito. Você tem tido também algumas experiências, né, que a gente compartilha às vezes no nosso grupo privado do Ministério Infantil, que eu também faço parte. Você da última vez compartilhou uma experiência que eu guardei no meu coração, né, sobre a adoração, levá-los a adorar, né, através da canção. Isso, e foi maravilhoso, foi lindo, eu devia ter gravado. Porque elas estavam em adoração. Foi algo tremendo, assim, que a presença de Deus ali derramada sobre elas, e eu vi realmente Deus agindo na vida daquelas crianças. Assim. Glória a Deus. Tão lindo. É tão bom servir, não é? Maravilhoso. Não é melhor dar do que receber? Não é melhor? Mas quando a gente recebe muito mais, né? Muito. Pelo menos é o que eu tenho sentido, assim, eu tenho recebido muito quando eu dou às crianças. Sem interesse, quando a gente dá sem interesse de ter nada em troca, né? A gente é recompensada, não tem como. E agora tem um tema também que eu queria entrar, né? Porque eu vejo realmente, assim, os planos de Deus sendo muito maiores do que os teus, né? Até aqui você compartilhou, né, do matrimônio, de se consertar, da Vitória, da maternidade, do milagre. Mas até então, Alexandre, ele não era convertido. Não. Né? Ele vinha aleatoriamente. Ele sempre foi amigo da IBM Lux. É verdade. Né? Ele sempre foi amigo da IBM Lux, sempre veio, sempre participou, sobretudo quando era ano novo, que tinha os jantares e assim, ele estava sempre presente.
já aí é um presente de Deus, né? Porque tem muita mulher que nem isso os maridos, nem nessas ocasiões os maridos acompanham, né? Uma luta muito grande. Como é que foi essa luta? Porque o Alexandre, hoje em dia, ele entregou a vida a Jesus. Mais um presente que o Senhor te entregou. Como é que foi esse processo? Alex sempre me acompanhou mesmo, assim, nunca tive problema de vir para a igreja com ele. Nunca te proibiu, nunca me criticou? Não, nunca me criticou, sempre achou legal até, né, tudo. Só que quando eu comecei a me envolver mais, assim, na obra e estar mais presente, a servir, começou os fins de semana a serem mais constantes na igreja, e aí eu acho que aí começou a incomodar ele um pouco. Que é normal, né? Se a gente for olhar no olhar externo. É. Pra gente não é, mas pronto. Pois é, pra mim não era. E nisso, quando... Acho que aí ele que começou a ir para outros lugares, né? Ele vinha para a igreja, ele começou a sair para outros lugares, estar na casa da família, em qualquer outro lado. E aí a gente começou a ter muitas desavenças, né? Em casa. Foi agora há pouco tempo. E aí eu disse, olha, tá difícil. Deus, mais uma vez. É engraçado que a gente está aqui compartilhando hoje a tua história, né? E eu já conhecia um pouco do teu testemunho da vitória, do teu concerto com Deus, que eu acho super importante você testemunhar, porque muita gente pode estar passando por essa situação e você pode encorajar pessoas, né, com o teu testemunho, vendo que a obediência, né, leva a recompensa, né, o favor de Deus. A gente, quando obedece, a gente recebe o favor de Deus. Mas eu lembro que eu já tinha vontade de que você viesse participar e compartilhar essas histórias. E você disse para mim assim, ainda não, que eu ainda estou no processo. Você estava no processo que era preciso ser compartilhado aqui hoje também, não é? Porque assim, o Senhor, ele é fiel e Ele tem te sustentado de um jeito lindo, maravilhoso. E Ele não fica nada sem terminar, né? Ele completa a obra. Então, termina. Então a gente começou a ter problemas e aí eu vi que parecia que estava impossível dessa vez. Porque a gente já teve outros problemas, nunca foi, né? Tivemos problemas matrimoniais e tudo. Mas eu, no meu interior, nunca quis divorciar de verdade. Sim. Nunca quis. Eu achava que, tipo, eu podia dar um tempo, mas a gente vai ficar junto até morrer. Até que a morte nos separe. A gente casa pra isso. Não falava isso pra ele, que era pra ele não se achar, né? Mas a minha fé era essa. Amém. E aí, mas dessa vez não. Dessa vez eu disse, não tá insustentável. Eu não consigo mais, Deus. E quando eu pensei mesmo assim, quero mesmo separar, quando eu pedi socorro. Foi quando eu mandei uma mensagem pro pastor, tá muito difícil. Não consigo mais. Preciso de ajuda. E a minha mensagem, eu acho que tinha mesmo isso, assim, e olha que isso é algo que eu fui mesmo curada, porque eu não compartilhava problemas. Nunca fui de compartilhar problemas, nunca me senti à vontade, nunca me senti numa família mesmo, assim, para compartilhar aquilo que eu estava passando, que eu não conseguia mais suportar, né, que já estava difícil para mim. Eu vou separar, eu sei que Deus odeia, eu sei que Deus não gosta, mas não vou conseguir. E o pastor muito calmo, muito Deus abençoado, mandou uma mensagem, minha irmã falou, vamos orar. E aí, quando eu estive com ele falou assim, foi bom você ter compartilhado, porque agora eu vou morar específico. Nunca vou esquecer isso que o pastor falou. Quando eu compartilhar com alguém, vou dizer pra orar por isso. Por isso. Porque orar pra abençoar é muito vago, né? A gente tem que orar sabendo pra onde que vai a oração. O que é que a pessoa quer, né? Deus tem um peso maior. Deus quer ouvir aquilo que a gente precisa. Então, eu já aprendi mais uma coisa. Amém. Não, isso é super importante isso que você está falando, porque há lutas na nossa vida que a gente, por mais forte que a gente seja e por mais confiança que a gente tenha em Deus, né, a gente também sabe que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, né? E o desejo dele, no seu caso específico, era
realmente destruir a sua família. Você estava recebendo um ataque naquele momento. Forte. E há coisas que é preciso, sim, soldados, né, para lutar aquela guerra conosco, espiritualmente falando. Então, nesse momento, você foi revestida, né, de oração, para você poder... Porque tem momentos que a gente nem orar a gente consegue. De tão difícil. Eu só fazia chorar. Eu, quando era para orar, eu chorava. Eu não consigo mais, Senhor. Eu sei que não é o que o Senhor quer, eu estou muito bem contigo. Eu ficava, meu Deus, eu estou tão bem contigo. Estou te buscando tanto, estou vivendo algo maravilhoso da tua presença, estou aprendendo mais de ti e estou vivendo isso no meu casamento. E pronto, aí foi isso. Aí, quando eu compartilhei, um dia, eu sem saber, quando eu já tinha falado para ele mesmo de divórcio, para Alex e tal, sem saber, sem que eu soubesse, ele mandou uma mensagem pro pastor. Uau. Ele já reconhecia o poder do Deus que você servia, né? Vai lá. E mandou uma mensagem pedindo ajuda. Eu não sabia, nem o pastor me falou. Claro. Ele não pode tomar partido de ninguém, né? Ele tem que... Não sabia, nem da minha parte, só o vida dele ficou quieto. E aí teve um dia que ele veio para a igreja, acho que nessa mesma semana, e aí ele entregou a vida para Jesus, Alex. Aleluia, glória a Deus. Uma decisão. E eu posso dizer que houve uma transformação. Amém. Glória a Deus. O que Deus começou a fazer na vida dele. Nossa, o que a gente está vivendo agora, eu tenho muito mais ainda, mas era o que eu sempre quis. Chamar o marido para orar e ele dizer, vamos orar. Uau, que lindo, meu Deus. Sabe? Dizer, como agora, assim, Alex, põe a mão na minha cabeça, abençoa para o Senhor me guiar. Ai, e aí ele vai e põe a mão maravilhoso. na minha cabeça. É um sonho, não é? É viver a palavra de Deus isso, né? Porque a palavra nos ensina isso, né? Que o nosso marido, né, nos cubra dessa forma, que a gente vai debaixo da bênção dele. Então, o Senhor tem sido muito bom nessa vida. Muito bom. Eu nem tenho palavras para agradecer, por falar da grandiosidade de Deus, do amor, da fidelidade dele comigo, mesmo que eu não mereça nada, que eu não mereço absolutamente nada. Nada. Não merecemos. Mas vocês buscaram na fonte certa, você sempre buscou na fonte certa. Vocês fizeram depois o curso de casais, que também pode ter acrescentado. Com certeza acrescentou muito, sobretudo na vida dele, como novo convertido, né? Ter acesso, começar a ter... ouvir a palavra com o Espírito Santo, né? Dessa vez, né? Os olhos espirituais são abertos quando a gente se entrega a Jesus. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então a gente consegue ter uma visão espiritual, um entendimento espiritual assim muito maior. E é muito lindo assim ver o trabalhar de Deus na sua vida, né? Na vida da Vitória, na vida do Alexandre. E tinha que ser hoje, né, o nosso podcast, porque tinha que finalizar. E eu sei que esse processo todo que você viveu foram processos muito dolorosos para alcançar o favor e receber, né, a glória de Deus assim, dessa forma tão linda que transborda através das lágrimas. João, acho que é a mais chorona que sentou aqui nessa cadeira, não é? Certeza. Eu saí de casa, meu marido disse, não vai chorar, porque eu já sabia. Mas não tem como não chorar quando a gente tem experiências dessas com o Senhor, que a gente vê assim, que a gente entende que só pode ter sido o milagre de Deus. Desse jeito. A gente não conseguiria se não fosse Deus nos guiando e nos capacitando naquele momento, não é verdade? É verdade. E depois você fica o quê? Esse choro, sabe o que eu vejo no seu choro? Um choro de constrangimento por esse favor incrível que é de Deus na sua vida, na tua casa. Os relacionamentos são desafiadores, a gente tem problemas, mas é tão lindo assim ver que no mundo, né, corrompido, Deus teve misericórdia da sua família, né, e preservou. Né? É muito lindo.
E agora compartilha aqui conosco, estamos já caminhando para o fim, que você já desidratou bastante. Mesmo, agora vamos falar coisas que não Depois de tantas coisas maravilhosas que Deus fez até aqui na sua vida, né? Compartilha conosco um sonho. O meu maior, tem muitos, né? Mas o maior de todos é ver o sonho de Deus concretizado na vida da minha filha. Amém. É ver ela ser íntima de Deus. Não tô falando de títulos, tô falando de intimidade, de experiência, sabe? De vida com Deus, vida constante, sabe? De quebrar aquilo que aconteceu comigo, de quebrar essa maldição de ser constante na busca dela, no conhecimento, crescimento com Deus. Esse é o maior de todos. Que lindo! Continua a dar o exemplo que você tem dado para ela, né? De busca. Ninguém é perfeito. Não, eu não sou, você não é. Mas até aí a gente, né? Até a nossa imperfeição, as nossas fraquezas, a gente poder compartilhar, né? Chegar aos nossos filhos e falar, olha, eu sou falha nessa área, né? Se não fosse a bondade, a misericórdia de Deus na minha vida para ir me melhorando, me aperfeiçoando cada dia. E eu tenho certeza, né? Tenho fé, e as suas orações também, né? Que o Senhor recebe-as todas, fará que o teu sonho se realize. Amém. Na vida da nossa vida. Amém. Que é uma vitória linda. Foi muito bom te ter aqui nessa mesa. Demorou um pouquinho, mas eu consegui. Yes! Você quer compartilhar mais alguma coisa? Fazer uma consideração final? Eu posso falar aqui um versículo que eu gosto muito, que eu vivo muito, assim, que está lá em Jeremias 29, no capítulo 11, que diz que Deus fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? E ele continua dizendo, então me invocareis, passareis a orar e eu vos ouvirei. Seria me buscardes e me encontrareis quando me buscardes todo o vosso coração, como tu disse, né? Um coração quebrantado, um coração que busca. Eu acho esse texto fantástico, porque ele tem tudo. É o resumo de tudo, é entender que dele vem tudo de bom. A plenitude está nele, a paz, né? Depois, ele responde as orações, a busca, é só invocar. Então só espera. Dizer, eu me deixarei sem encontrar. Eu serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Então, é lindo. É lindo. É lindo viver na presença do Senhor e viver os sonhos dele na nossa vida. E que você viva todos os sonhos que o Senhor tem para a sua vida, Marília. Você sabe o quanto você é especial no nosso meio, né? O quanto você é especial na minha vida, né? Eu compartilho muitas vezes isso contigo. Há uma conexão espiritual. Espiritual. E eu louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo que a gente passou aqui juntas. E espero que em breve você compartilhe mais sonhos aqui nessa mesa conosco, né? Mais realizações de Deus, assim, na sua vida. Mais testemunhos de superação, porque a nossa vida é assim, de fé em fé, de glória em glória com o Senhor. De vitória em vitória, é isso mesmo. Amém. Amém. Deus te abençoe muito. Amém. Muito obrigada por estar conosco. Espero que o teu coração esteja assim tão cheio quanto o meu, depois de ouvir, né, essas histórias lindas, né, que a Marília viveu com Jesus, né, que assim como ela falou, a gente deve transbordar. No início do podcast, ela conseguiu transbordar no meu coração nessa noite as experiências dela com esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, e que você possa também viver os sonhos de Deus para a sua vida. Mês que vem a gente vai ter um podcast especial de 1 ano. 1 ano, faz barulho aí, gente. 1 ano de histórias lindas que a gente tem ouvido aqui. Eu tenho sido ricamente alimentada pelos testemunhos aqui dessa mesa, desse tempo. E nós vamos ter um podcast especial no mês que vem e contamos com a sua presença. Deus te abençoe e até a próxima.